Mateus 9:12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprender o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Estava ouvindo a Irma Kathleen falando sobre depressão não é frescura. E quando a gente olha para essas temáticas da depressão, da ansiedade, enfim, dos problemas psicossomáticos desse presente século, hoje esses problemas têm nome, sobrenome, cara. E muitos deles já são até encaminhados para o encosto quando alguém não consegue mais cumprir uma função laborativa ou exercer uma vida com qualidade mental e emocional de fato. E a gente consegue abordar esses assuntos biblicamente falando, né? Quantas situações biblicamente falando, quantos homens e mulheres passaram por problemas opressivos, depressivos. Um dos maiores exemplos e mais conhecidos é o de Elias, quando ele entra num sentimento emocional de tristeza tão profunda a ponto de dizer: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, e desejar ali a morte. Isso trata muito forte esse reflexo da depressão e do como o homem, mesmo sendo um grande homem ou uma grande mulher de Deus, muitas vezes chega a um estágio emocional tão deprimente. Mas hoje o que eu Verdade. quero trazer para a nossa vida é que Jesus ele vem ao nosso encontro nos momentos mais deprimentes. Durante todos os momentos de Jesus pregando, ministrando, a gente vai ver muitos fariseus, saduceus, escribas questionando o grupo a qual Jesus se direcionava. A gente vê muito Jesus se direcionando aos publicanos, Jesus se direcionando aos menos favorecidos, Jesus se direcionando a pessoas que, olhando a sociedade, olhando para eles, eles eram rejeitados e desprezados. A gente olhando Jesus indo de encontro a uma viúva chorando, perdendo seu filho, como a viúva de Naim. A gente vendo Jesus chorar junto com Marta e Maria durante a perda de Lázaro, mas depois promovendo um grande milagre. Então a gente entende que é por isso que Jesus ele fala nas bem-aventuranças lá em Mateus, bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os mansos e humildes de coração, bem-aventurado. Então, são tantas bem-aventuranças que a gente vai olhar para todo o ensino e instrução de Jesus, a gente vai entender o fundamento dele, mostrar isso para nós. A necessidade de um sentimento mais humano, essa é a palavra, mais humanitário. E quando Jesus vem Uhum. aqui no mesmo livro de Mateus, falando e chamando a vocação de Mateus, ele vem convidar Mateus para fazer parte, Mateus que é um publicano, Mateus que é alguém que está recolhendo impostos, né? Que na verdade vai chamar ele de Levi. Quando Deus chama Mateus para esse encontro com ele, muita gente questiona: poxa vida, tu não sabe que ele é pecador, tu não sabe quem esse homem é, tudo que ele tem feito. E Jesus ele vai falar essa palavra, trazendo para nós o sentimento humano. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, eu vim para alguém que tenha uma necessidade. Vocês vão aprender o que é o significado da palavra misericórdia, quero. É alguém que está pedindo algo, alguém que está pedindo, e não só mandando ter misericórdia, mas está dizendo: entenda o que é quero misericórdia, ou misericórdia quero. A gente muitas vezes encontra muita gente autossuficiente durante a fé, pessoas que já se sentem tão bom, tão santa, tão salvas,
que perderam o sentido da palavra misericórdia, compaixão, Verdade. humanidade, amor, abraço. Então, tem pessoas que já estão tão distante que e tão cheias de Deus, tão cheias das bênçãos de Deus. Queridos, tem gente muito cheia de Deus e muito cheia da bênção de Deus. A ponto de o próprio Jesus, ele falar parábolas e mostrando uma dessas parábolas, o banquete, a grande ceia, né? Quando o fazendeiro ele vai e resolve dar uma grande ceia, um grande banquete, ele manda chamar os amigos, manda chamar pessoas de classe alta, e a Bíblia diz que um estava casando e não podia ir, o outro estava comprando a terra e não podia ir, o outro estava experimentando a junta de boi e não podia ir, porque eles estavam muito abençoados. Eles estavam tão abençoados que eles não conseguiam mais atender um convite, mais ser humano no momento da alegria do outro. E às vezes a gente encontra tanta gente assim que está tão abençoado, são de Deus, são, não podemos tocar no som de ninguém, mas estão tão cheios de Deus que não conseguem mais ser humano, se sentir humano, olhar para o outro como humano, olhar para a dor do outro como humano, como se colocando no lugar do outro. E quando ele diz isso, misericórdia, quero, ele está falando de uma emergência. Ele não está falando de uma atitude que pode esperar amanhã depois. Ele está dizendo, quero agora que vocês entendam o que é misericórdia, o que é sentir a dor do outro, o que é vocês entender as minhas escolhas. Talvez hoje muitos de vocês não estão entendendo a minha escolha, mas amanhã vocês vão entender que misericórdia quero e não sacrifício. Por que não sacrifício? A gente sabe que já é nossa obrigação orar, já é nossa obrigação jejuar, levar o nosso dízimo à casa do tesouro, ofertar com alegria na casa do Senhor, trabalhar com alegria na casa do Senhor, exercer os dons ministeriais e espirituais e até mesmo os dons eclesiásticos, exercer a função ministerial, seja como obreiro, como dirigente, exercer o ministério funcional, o ministério do louvor, da palavra, ou até mesmo exercer os dons espirituais, o dom da revelação, da profecia, da palavra, enfim, todos esses são as nossas obrigações. Mas além disso, ele está dizendo: olha, misericórdia quero e muito mais do que sacrifício, não sacrifício. Não é que a gente não deva sacrificar, não é que a gente não deva orar em jejuar, mas às vezes, por exemplo, ele coloca na palavra dele, você atender o necessitado na sua dificuldade, para mim pode valer muito mais do que você passar o dia inteiro de jejum, com cara humilhada, e não olhando para ninguém, para a necessidade de ninguém. Então a gente vê Jesus trazendo uma palavra mostrando o sentido humano. Por que o sentido humano? Porque enquanto muita gente estava olhando Mateus, o Levi, né, como homem pecador, Jesus estava olhando para a alma dele como alguém necessitado dele naquele momento, como alguém que precisava de um abraço, alguém que precisava de uma oportunidade, alguém que precisava muito mais do que dinheiro, precisava de uma bússola, precisava de alguém para o guiar para coisas maiores na sua vida que ele mesmo não entendia. E às vezes tudo que a gente precisa, muito mais do que o dinheiro, do que uma posição, do que um dom funcional, é o abraço de Jesus nos mostrando que a gente tem valor. Você consegue pensar que Elias estava ali naquele momento se sentindo desvalorizado diante de todo o caos, olhando que ele fez, ele foi o grande homem de Deus, ele aconteceu, e depois de tudo isso, Acabe não se converteu? Porque uma das maiores frustrações de Elias não foi simplesmente por Israel ter abandonado Deus, foi porque ele pensou que depois daquele momento, Deus mostrando toda a grandeza para Acabe, o que ele se frustrou foi, ele pensou que Acabe ia se converter de verdade. E quando ele viu que isso não aconteceu, que além de Acabe não se converter, Acabe ainda entregou a cabeça dele para Jezabel, e ela queria a cabeça dele,
porque ele tinha legalidade naquele momento para mudar a sentença dele, mudar aquela situação, mas não fez. E aí a gente entende, mais do que sacrifício, eu quero misericórdia. Quando a gente entende a nossa posição como mulher, o quanto a nossa vida pode mudar centenas de pessoas, o quanto uma atitude nossa pode mudar histórias, pode mudar contextos, o quanto uma atitude nossa pode tirar uma pessoa até da morte para a vida em Jesus Cristo. Eu nunca vou me esquecer que certa vez eu estava já contei esse testemunho, né? Sofri ansiedade, passei por um período de ansiedade, não chegou a ficar num estado crônico, graças a Deus, mas fiz tratamento, fiz acompanhamento com profissionais, fiz acompanhamento com medicamento durante quase 2 anos, e o que em um pequeno grupo de oração, né, entre amigas, irmãs, expondo ali o meu coração, coisa que pastores de gente dificilmente faz, pedindo oração, ajuda das companheiras, eu pude ouvir uma irmã olhar para mim e dizer: pastora, porque tu tem que orar mais, porque a ansiedade vai embora, porque quando eu tô assim eu oro. E aí eu olhei para ela e disse: se eu ficar sempre só orando, então não vou mais fazer mais nada na vida. É uma coisa assim que eu e a Carla estávamos comentando esses dias. A gente tem uma casa para limpar, tem marido para dar conta, filho, família, ministério, visita. Você está sempre orando. É uma coisa sem noção, assim, falar uma resposta dessa para alguém, porque eu creio que todos vocês estão o dia inteiro conectadas com Deus de alguma forma, orando em pensamento, orando lavando louça, orando lavando roupa, orando tomando banho, orando. A gente que é mulher de Deus, a gente vive conectada, mas e quando essa oração constantemente não é suficiente para aquela ansiedade ir embora, para aquela angústia ir embora, para aquela depressão ir embora? E aí eu pergunto, onde é que está a resposta para esse problema que não quer ir embora? Então a gente costuma dizer assim, poxa, mas a depressão é do diabo, a ansiedade. Queridos, Jesus está dizendo assim, olha, eu vim para os doentes. Jesus está dizendo assim, eu vim para quem tem algum problema. Ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas e quando a fé não funciona 100%? Eu digo assim para as irmãs, não é pecado a gente procurar uma ajuda. Porque às vezes, no momento da turbulência, a nossa visão ela tá tão fosca. A nossa visão, às vezes, no momento da dor, ela tá tão sensível a não conseguir ver o óbvio. É que nem a Agar, é mais ou menos assim, só para vocês entenderem. É que nem a Agar no deserto, o poço estava na frente dela, mas a luta era tão grande que ela não conseguia enxergar o poço, até o momento que ela se acalmou, ouviu a voz do anjo e ele disse, olha para frente, e ela enxergou o poço. Porque às vezes é assim, a gente está numa angústia tão grande, num momento de desespero tão grande, que a gente não consegue ver o poço, não consegue ver a resposta. E é nesse momento que vem o anjo. E quem é o anjo, às vezes, na nossa vida? Um médico, um terapeuta, um psicólogo, um medicamento que seja momentâneo, uma porta que se fecha aqui, Deus abre outra ali para te entender que ali não é mais a tua direção. São pequenas coisas que Deus usa na nossa vida para mostrar que Ele veio para nossa necessidade. A gente tem que orar e pedir um direcionamento e não ter medo de ser guiado por Deus para essa direção, para essa cura, para esse novo tempo, para esse momento que Deus quer nos levar. E eu sempre digo, todo momento na tua vida que tu vai passar, ela tem que servir de experiência, não é para morte, é servir de experiência para crescimento, é servir de experiência para estrutura, é servir de experiência para um amadurecimento e principalmente para entender o que Jesus está falando, misericórdia quero, porque ninguém melhor do que eu e você quando passamos por luta, por dor, por momentos difíceis, mas que depois a graça nos alcança no momento certo, seja com a ajuda de um pastor, com a ajuda de um profissional de saúde, com a ajuda de um medicamento, com a ajuda de uma amiga, de um amigo. Quando a gente consegue se reencontrar na vida e a gente vê alguém com aqueles problemas que a gente passou, a gente não vai olhar mais para ele com um olhar de julgamento, como outrora. Porque só quem passou pela depressão, pela ansiedade, por crise de pânico, por crise disso, daquilo, consegue entender alguém que já passou, está passando por aquilo ali naquele momento. E aí o que ela faz? Ela entende o que é misericórdia mais do que sacrifício. É quando eu olho para o outro
Jesus está dizendo assim, ó, eu vim para os doentes. Ele está olhando assim, ó, vamos dizer que a gente seja Jesus, porque todo mundo quer se comparar a Jesus, né? E aí a gente, às vezes, quer só ir pro curado. Só quer ir pro bom, pro sonzinho. Mas aí quando Jesus nos leva para pessoas que têm problema, às vezes a gente fica, ah, Jesus, Jesus. E tu imagina bem, você já passou e você olhar para aquela pessoa que tá ali com aquele problema e você já passou. Você vai olhar para ela com que olhar? Não é com um olhar de julgamento, você vai olhar para ela com o olhar de Jesus, com o olhar de amor, que Jesus pode alcançar, pode ajudar, pode curar. E aí que não entra só a nossa fé, entra a nossa experiência, entra a nossa vida com Deus, entra a oração que sai da tua vida, dos teus lábios, para essa nova experiência de vida na vida dessa pessoa que está ali. Então, que nessa noite possamos ser edificados. Eu creio que essa oração final vai ser uma oração bem direcionada a todas nós, para nós entender isso. Quando Jesus disse, não necessito de médicos são, mas sim os doentes. E se nós ainda estamos na presença de Deus, a gente vai descobrir ao longo de todos os anos da nossa fé. Eu posso falar isso sem medo de errar. A gente vai descobrir ao longo de todos os anos da nossa fé que a gente nunca vai estar 100%, que a gente sempre vai ter áreas que precisam ser curadas. Vai chegar um tempo lá na frente que você vai entender que as tuas emoções já foram curadas, mas existem outras áreas que precisam ser trabalhadas por Jesus. E aí a gente vai entender que a gente nunca sai do consultório de Jesus. Que Jesus está sempre tratando com a gente alguma coisa que a gente nem sabia que precisava ser tratado. Imagina que Jesus ele não vai tratar na nossa vida tudo de uma vez só. Quando você chega no médico, ele não começa tratando tudo de uma... ele começa por parte, até que você esteja de forma boa. Jesus ele vai assim, ao longo dos nossos anos de fé, de vida, ele vai tratando. Hoje um pouquinho emocional, amanhã o corpo, amanhã a mente. Aí depois ele volta lá para o emocional de novo, ainda tem coisas que não foram perdoadas, não foram saradas. Aí depois volta de novo. E assim Jesus vai tratando a nossa vida ao longo, porque ele sabe que não tem um ser humano mais complexo como nós para ser tão enfermo de tantas coisas. E o ser humano ele consegue carregar tanta coisa dentro dele, principalmente nas suas grades emocionais, que vem reflexo desde a infância, adolescência, juventude, casamento, depois vem filhos, e assim vai por diante. Aí vem os traumas, vem as frustrações, a gente tenta dizer que está tudo bem, aí vem o ministério, aí vem a frustração com a igreja, com irmãos, vem a frustração em serviço, vem a frustração às vezes em casamentos. Então, a gente sempre tem áreas que estão sempre precisando ser tratadas por ele, e ele está sempre ali dizendo, eu vim para você, deixa eu te ajudar nessas áreas, deixa eu curar você, deixa eu tratar as suas emoções. Então, que nem eu digo, eu sempre costumo usar uma frase assim, quando estou ministrando, que na vida do crente nunca é 100%. Vai ter um dia de luta, outro dia de prova. Um dia de vitória, outro dia de alegria. Aí depois vem outra prova de novo, aí a gente chora, mas aí depois Jesus entra com vitória e de novo traz alegria. Então, a vida do crente é assim. Você não vai viver o ano inteiro rindo, nem o ano inteiro chorando. Vai ser um equilíbrio, uma luta, daí você vence uma luta, aí vem outra luta, daí tu vence aquela luta, se alegra no Senhor, glória a Deus, Deus me deu vitória. E aí depois vem vindo outra luta, outra luta. E quando vê, a gente venceu a vida. Queridas, a gente só tem uma vida para viver. Quando eu fiz o tratamento de ansiedade, eu entendi isso. Eu só tenho uma vida para viver. Eu não preciso fazer 10 coisas de uma vez só. Mas então vou fazendo uma por vez com qualidade de vida e alegria no meu Senhor Jesus. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. Que Deus abençoe todas vocês em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem vitória, grandes vitórias para nós, em nome de Jesus. E agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.